A paz do Senhor para os irmãos. Vamos fazer a leitura mais uma vez do texto que foi lido no início. Apocalipse capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 4. Diz assim: Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus, e cantavam um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém. Que a tua palavra seja a nossa regra, teu Espírito Santo, o nosso mestre, e a tua maior glória, a nossa ocupação suprema, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Vocês podem se assentar. Essa semana, enquanto eu trabalhava na preparação desse sermão, aconteceram 2 coisas simples, mas que me ajudaram bastante no meu preparo. A primeira delas é quando eu estava elaborando ali, escrevendo algumas coisas, a minha filha, a Ana, ela chegou para mim e perguntou assim: pai, o que você está fazendo? Eu todo empolgado, eu disse assim para ela: filha, eu estou trabalhando na pregação de domingo. Ela falou: posso dar uma olhada? Eu falei: pode. E ela olhou o tema da ministração: Deus é santo. E ela disse assim: Ela não falou mais nada, mas eu percebi que se ela tivesse falado alguma coisa para mim, ela ia falar assim: pai, você não acha que isso é tão óbvio, não? Todo mundo sabe que Deus é santo. Bem, a segunda coisa foi: eu estava com o Daniel conversando, e na nossa conversa eu falei assim: você sabe, filho, que os 4 seres viventes que estão diante do trono de Deus, eles não têm descanso, de dia e de noite eles clamam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso? Ele virou para mim e falou assim: pai, eles não fazem mais nada não? O tempo todo, todo o tempo eles só falam isso? Eu disse: filho, é isso que as escrituras nos dizem. Sabe o que ele respondeu para mim? Que chatice. Bem, meus irmãos, uma vez que a Ana tem 11 anos e o Daniel tem 7, é até compreensível, porque eles não entendem o que está acontecendo. Mas eu suspeito que muitos crentes que não são novos convertidos e que não são crianças, se fossem sinceros, também falariam: Abel, tudo bem um pouquinho, né? Mas o tempo todo, eles fazem isso. Não é uma chatice? Eu resumiria assim o pensamento de muitos adultos que provavelmente conheceram também o tema essa semana da ministração de domingo. Deus é santo. Eu imagino que eles pensam assim: nossa, eu tive uma semana bem difícil, sabe?
problemas no trabalho, questões complicadas na família, que não sei como resolver. O salário não deu para pagar todas as contas e ainda estamos no meio do mês. Deixei um monte de coisas que preciso fazer para vir no culto, buscar um pouco de sabedoria, alguma palavra de ânimo, de incentivo para continuar. Porém, quando ouvi o tema da mensagem, pensei, acho que deveria ter ficado em casa. Isso não vai me ajudar. Esse assunto é irrelevante para as minhas necessidades. Preciso de sabedoria para lidar com as questões do dia a dia. Quer dizer, todos nós precisamos. Será que o único que não sabe disso é o pregador? Será que muitos cristãos, quando ouvem falar um tema, Deus é santo, não é basicamente isso que passa na mente deles? O que esse cara vai falar? Tantos assuntos pertinentes, tantas coisas importantes, tantos problemas para resolver. Será que isso não é irrelevante para a nossa vida? Bem, eu não sei se todos vocês conhecem, mas tem um escritor chamado J. Packer. Ele escreveu um excelente livro chamado O Conhecimento de Deus. E ele começa o seu livro assim. Em 7 de janeiro de 1855, o ministro da capela da rua New Park, em Southwark, iniciou seu sermão matutino da seguinte forma: tem sido dito que o estudo da humanidade é o homem. Eu não refutarei a ideia, mas creio que seja igualmente verdadeiro que o estudo apropriado do eleito de Deus seja o próprio Deus. O estudo apropriado de um cristão é a divindade, a mais elevada ciência, a mais sublime especulação, a mais poderosa filosofia que deverá ocupar a atenção de um filho de Deus. É o nome, a natureza, a pessoa, a obra, os feitos e a existência do grande Deus a quem nós chamamos de Pai. Essas palavras ditas há mais de um século por um pregador chamado Charles Spurgeon. Naquele tempo, incrivelmente, com apenas 20 anos de idade, foram verdadeiras em seus dias e também são verdadeiras para nós agora. Mas como um assunto como esse pode ser relevante para nós, Abel, que não somos pastores, não somos professores de teologia, ou alguém que dispõe de tempo extra e recursos para ficar meditando nesse tema? Por favor, responda para mim, não precisa ser em voz alta, ou responda para você mesmo essas perguntas que eu vou lhe dizer. Você se preocupa? A santidade de Deus é capaz de reduzir suas preocupações. Você está seguro sobre o sentido da vida? Você está seguro com o sentido da sua vida? Tem convicção que sua vida não é um acidente? E que existe um propósito grande e maravilhoso para você? Lembre-se, milhares de pessoas não têm essa convicção. Esse mês nós comemoramos o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo foi criado para despertar o povo sobre a calamidade do suicídio. Milhares de pessoas não têm convicção do sentido da vida. E existe um filósofo antigo que ele dizia algo assim: se você não encontrar o sentido para a sua vida, procure uma corda. Porque para que eu vou continuar vivendo? Que sentido tem para mim nesse mundo? Que propósito? O que eu estou fazendo aqui? Sabe de uma coisa? Se essas pessoas entendessem um pouco da santidade de Deus, isso tudo mudaria. Você sofre com ansiedade, medo, depressão ou tentativa de suicídio? Eu afirmo que um entendimento correto da santidade de Deus eliminaria, reduziria muitos problemas em nossas vidas. Se de fato eu estiver certo
que Deus é totalmente santo, como você poderia pensar que ensinamentos como esse podem ser irrelevantes? Meus irmãos, mas a santidade de Deus, ela é tão profunda para a nossa mente. A santidade de Deus é algo que está além do que nós podemos conceber, que a ministração vai ser um leve arranhão nessa superfície. Mas mesmo esse arranhão nas superfícies é capaz de despertar o nosso coração para muito do que nós cremos, cantamos, falamos sobre a santidade de Deus. Vocês se lembram que no episódio da sarça, quando Deus vai se revelar a Moisés, a primeira coisa que vem da sarça que está pegando fogo, mas não se consome, é: Moisés, calma aí, para aí. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Lembra que Deus fala isso para ele? É bacana que você continua lendo, e quando Deus vai, depois de anos, introduzir o povo naquela terra e destruir uma cidade gigantesca, antes um pouco do episódio que vocês conhecem, do cercar os muros ali de Jericó, agora Josué se encontra com o anjo do Senhor, e ele fala a mesma coisa: Josué, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde pisa é terra santa. Por que será que Deus fala isso? Bem, meus irmãos, ele está se revelando e revelando a sua santidade para esses homens. E até hoje, no mundo antigo e no Oriente, quando você chega na casa de uma pessoa, um sinal de respeito, educação, reverência, é você tirar as sandálias para entrar na casa. O que acontece quando você tira as sandálias eu não quero ofender essa pessoa. Se é uma pessoa ilustre, uma pessoa que você admira, uma pessoa grande, o seu comportamento é cuidadoso, porque você não quer fazer alguma coisa do tipo estúpido, você não quer falar uma palavra e que ele se escandaliza, você toma cuidado de postura, porque eu sei como que é essa pessoa. Agora você imagine que Moisés, ele vai conversar com o Deus Santo, e o Deus Santo dá um alerta para ele: Moisés, quando eu revelar para você caráter da minha personalidade, da minha santidade, eu quero que você entenda quem eu sou. Tire as sandálias dos pés. Eu quero também fazer isso, porque o maior erro que nós cometemos é quando nós começamos a falar sobre Deus algo que Deus não é. Falar algo sobre Deus que Ele não age assim. E você pode errar, e muitas pessoas erram, porque perdem esse postura de ter reverência, de ter respeito. Você não cuspiria na casa de alguém ilustre no chão? Cuspiria? Você não falaria um palavrão, uma palavra chula na presença de uma pessoa ilustre? Falaria? Você não falaria algo errado? É mais ou menos isso. O que Deus está ensinando para Moisés e para Josué, que todas as vezes que eles conversarem com um único Deus que é totalmente santo, tenha respeito, tenha reverência, tenha cuidado. Algumas pessoas, por não reverenciar a santidade de Deus, eles foram mortos, fulminados no mesmo dia. Os filhos de Arão, vocês se lembram do episódio? Os filhos de Ofni e Ofinéias, vocês se lembram disso? Por que Deus mataria uma pessoa assim? Porque você acostumou com o sagrado. Você acha que é comum isso. E agora você age como se fosse algo trivial. E não é. É algo grandioso. Quando desejamos meditar e falar sobre Deus, só conseguimos iniciar essa fala por uma razão bem simples. Essa ideia partiu dele e se chama revelação. Sem revelação, jamais conseguiríamos falar corretamente algo sobre a natureza, o caráter de Deus. Ele se revelou e se revela a nós de duas maneiras. Quais são as maneiras que Deus se revela a nós?
A primeira maneira chama revelação natural. Tudo que faz parte da criação e que com os nossos sentidos conseguimos captar parte delas através do ver, ouvir, cheirar, experimentar e tocar, tudo na criação tem as impressões digitais de Deus. Se você está aqui agora, sentado, respirando, e os seus sentidos estão captando bem o que eu estou falando, é porque o Criador fez vocês exatamente para isso. Se você hoje experimentou algumas coisas da natureza, da criação, de relacionamentos, mesmo sem perceber, parece ser algo corriqueiro, nós acostumamos, mas é algo grandioso. Tudo vem das mãos dele. A segunda forma de Deus se revelar a nós é uma revelação sobrenatural. Toda forma de comunicação que ele faz com suas criaturas, por meio de palavras, impressões, sonhos, visões e imaginação, é uma forma sobrenatural de ele revelar ou de se revelar a nós. Você está segurando a sua Bíblia aí? Faça assim com ela para mim, por favor. Está aqui. Uma forma sobrenatural. Se ele não tomasse a iniciativa de se revelar para nós, comunicar algo aos homens, e esses homens escreverem a palavra de Deus, como nós falaríamos dele? Como eu poderia ensinar para você com convicção, Deus é santo? Eu não poderia. Eu teria ideias pela natureza, mas a revelação, alguns chamada de especial, é como nós conseguimos entender um pouco do caráter de Deus, conseguimos compreender um pouco do que Ele se revelou para nós. E quando nós conseguimos um pouco conhecer isso, então nós começamos a ficar encantados com o caráter de Deus. Deixa eu já vou iniciar. Se nós tentássemos fazer usar a palavra correta, se nós tentássemos descrever o que é santidade, a santidade de Deus, como você descreveria? Se você tivesse que falar isso para a pessoa, vocês cantam tanto que Deus é santo, 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 o que você quer dizer com isso? Bom, a santidade de Deus é a perfeição magnífica de todo o seu caráter, de todos os seus atributos. Pense em um momento, em um colar, ou em uma faixa, aonde você colocasse, no exército usa muito isso, né? Coloca a faixa, um brasão, das qualificações que a pessoa teve, ou nos escoteiros, nos desbravadores, as qualificações que você fez ali, ou nos diploma. Então, se você pensar na santidade de Deus, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é longânimo, Ele é humilde. E todos esses atributos comunicáveis. Mas o que é isso, comunicáveis? É que Ele se comunica a nós. É isso que em teologia Ele chama atributos comunicáveis de Deus. É que Ele é santo, nós podemos ser também. Ele é humilde, nós também podemos ser. Ele é longânimo, nós também. Agora tem coisas que é incomunicáveis, que Ele não partilha com a sua criatura. E o que seria isso? Ele é todo poderoso, nós não somos. Ele é eterno, nós não somos. Ele é onisciente, conhece tudo, nós não somos. Ele é onipresente, está em todos os lugares, nós não. Isso Ele não compartilhou conosco. Mas a santidade de Deus, ela permeia como se você pudesse colocar tudo isso em um colar, e o colar se chamava santo. Então, o todo poder de Deus é santo. A justiça de Deus é santa, o amor é santo, a misericórdia é santa, a longanimidade é santa. E assim, tudo nele, toda a expressão do seu caráter é santo. E a palavra santo é totalmente separada. Separada em que sentido? Ela não erra, não se contamina,
João ele vai escrever que Deus é luz e habita na luz inacessível e não há trevas nele. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que todo o aspecto do seu caráter, todos eles, todos os atributos, é santo, é perfeito. Mas como isso, deixa uma ilustração. Você conhece algumas pessoas que são muito boas no que fazem? Conhecem, né? Nós conhecemos. Uma pessoa que assim, você admira aquela pessoa. E ele pode ser bom em uma, duas, três coisas, mas ele não é bom em tudo. Não tem ninguém assim. Por exemplo, diz que o jogador Michael Jordan, a lenda do basquete, ele era excelente, e é mesmo. Era um jogador extraordinário, e era mesmo. E ele levava o time para cima e ganhava, e fazia muitas jogadas. Porém, diz que ele tinha uma péssima qualidade de caráter. Ele insultava os jogadores no meio do campo. Ele provocava o seu time adversário, xingava, zombava. Você vai perder, hein? Cara, vou fazer uma cesta de costa, hein? Olha só. Ele humilhava e ele era muito bom. Mas ele não humilhava só os adversários. Sabe o que ele humilhava? Os seus próprios amigos. Se você não passar a bola para mim, eu te pego no vestiário. Ele chegou a agredir alguns colegas dele. Então era muito bacana ter um gênio do basquete do lado, mas por outro lugar, era terrível conviver com ele como pessoa. Ele não sabia tratar as pessoas. Foi documentado alguns escândalos dele. Você conhece algum médico que ele é excelente no que faz? Ele dá um diagnóstico preciso. Mas parece que quando ele está examinando você, ele está examinando uma placa de um computador, um teclado. Ele é frio. Ele não sorri. Ele não trata você como um ser humano. Mas ele é um excelente médico. E assim é a humanidade. Sabe por que Deus é totalmente santo e separado? Porque nada dele é ruim. Nada dele é meia boca. Nada dele é fraco. Olha, Deus é totalmente amoroso e santo, mas a justiça deixou a desejar. Deus é tão misericordioso, mas a sabedoria dele é pequena. Fraco. Não existe isso nele. Tudo é excelente. Tudo é o máximo. Mas como que se equilibra isso? Um juiz, ele pode ser eficaz. O juiz foi justo, mas ele é amoroso? Cara, esquece, o cara ele não vai nem olhar para você, ele é frio, desequilibrou. Sabe o que faz Deus ser totalmente distinto da sua criatura, inclusive dos anjos que são santos? A santidade que é caracterizada pela perfeição de tudo que ele faz, todo o seu pensamento, toda a sua obra, toda a sua fala, todos os seus gestos, todas as suas obras são puras e santas, perfeitas. Você não consegue olhar para uma e falar: ali, Senhor, eu acho que o Senhor errou. Não, a sua interpretação está errada, o seu pensamento está errado. É por isso que os anjos, eles fazem algo que para nós é meio estranho. Os 4 seres viventes, eles são relatados na Bíblia que eles estão cheios de olhos. E quando nós lemos isso em Apocalipse, vale se lembrar que é uma ilustração de algo que eles enxergam mais, que eles veem coisas mais do que nós. E eles não têm descanso de dia e de noite, clamando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Por que eles não falam assim: justo, justo, justo é o Senhor dos exércitos? Amoroso, amoroso, amoroso. Lembra de Isaías capítulo 6? Os serafins não falam as mesmas coisas, mas Deus é tudo isso. Por que eles não clamam assim? Misericordioso, misericordioso, misericordioso é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou todo-poderoso, todo-poderoso. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar anjos repetindo outro atributo de Deus. E a pergunta é: por que será, Abel? Se nós entendermos santidade somente como uma coisa, então começa a ficar, cansativo mesmo. Já falei sobre isso. Mas é que a santidade permeia tudo. Então, quando eles olham para alguma coisa, seja a ira de Deus: santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque a sua ira é perfeita. E isso estimula
O que você faz que você, quando começa a fazer, não consegue parar, e isso te estimula, e você faz meia, 1 hora, 40 minutos, 1, 2, quando você olha no relógio, você fala, nossa, eu tenho que parar com isso. Nós somos diferentes, mas o que? É um bom livro? Você já leu um bom livro, que você lê 3, 4 páginas, 5, nossa, 6, 7, aí você dá uma olhada, não, vou ler um pouquinho, e você não consegue parar? Um bom filme, que você começa a assistir, eu não posso assistir agora, eu só vou ver a introdução, 10 minutos, e já passou 20, você, não, mas o que vai acontecer agora? E você não consegue parar? Um jogo, ou qualquer coisa, é basicamente isso, você deve entender sobre os 4 seres viventes, sobre os anjos. Quando eles estão diante de Deus, eles começam a visualizar, lembra? Deus é Espírito. Então eles estão olhando, e eles não estão olhando somente uma luz, eles estão olhando e vendo traços do caráter de Deus, traços das suas obras, traço do que Ele fez na história, do que Ele fez na criação. E quanto mais você vê, mais você é estimulado a ficar ali. E a única expressão que sai da sua boca é: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Em primeiro lugar, a santidade de Deus é infinitamente profunda e encantadora. O texto lido começa dizendo assim: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Apocalipse 15, verso 1. A visão é no céu, um lugar santo. O outro sinal é chamado de grande e maravilhoso. Tudo em Deus é grande. Isto é, 7 anjos que são encarregados de executar um juízo sobre a terra. Disse que com tais juízos se completa a ira de Deus. Como isso pode ser maravilhoso? Como anjos santos podem executar coisas terríveis como essas? Como um Deus santo pode mandar sofrimentos grandes em um mundo cheio de pessoas que Ele mesmo criou e amou? Essas têm sido as dificuldades de muitas pessoas que rejeitam as Escrituras, rejeitam a Bíblia, rejeitam a revelação do Deus que se ira e julga e faz isso com perfeição. Milhares de pessoas rejeitam a fé cristã, meus irmãos, porque eles não entendem isso. Eles não entendem a ira de Deus. Na cabeça de muitas pessoas contemporâneas nossas, não tem dificuldade nenhuma em entender o amor de Deus. Não é como que Deus é amoroso. Deus é bondoso. Mas esse mesmo Deus se ira. Não, esse Deus eu não quero. Como que esse pensamento deles está errado? Como esse pensamento deles está equivocado? Você se ira? Responda para mim, sinceramente. Você fica irado? Fica. Às vezes essa ira é pecaminosa, né? Porque feriu o seu orgulho. Aí você, feriu o meu orgulho, fiquei irado. Mas às vezes essa ira não é pecaminosa. Deixa eu descrever uma cena. Imagine que uma pessoa pede, chega na sua casa e fala, eu posso usar o seu banheiro? Banheiro é um lugar íntimo, né? Banheiro é um lugar precioso na casa. E aí você vê, a pessoa quer usar o banheiro. Não, tranquilo. E você cede o seu banheiro para ela usar. E depois ela sai do banheiro e fala, obrigado. E quando você entra no banheiro, ela fez as necessidades todas em cima do assento do vaso. Ela fez necessidades no chão, na pia, sujou os seus... E ela fez isso de propósito. Você ficaria irado? Eu tenho certeza que você ficaria irado. Bom, essa ira não seria errada. Essa ira seria uma ira justa sua. Nossa, eu fiz o bem para a pessoa, eu tratei bem, eu cedi minha casa, abri para ela, e ela me pagou isso de propósito, de sacanagem. Agora, você não é totalmente santo, né? Você pode ser santo, e a Bíblia fala que os crentes são santos, os anjos são santos, mas nós somos parciais. Deus é totalmente santo. Como você acha que o Deus criador dos céus e da terra, que viu que tudo é bom e criou os seres humanos
sendo bom, a sua criatura, as árvores, plantas, anjos, tudo que vem dele é bom. E quando então esses seres livres e bons, eles viram as costas e faz totalmente o oposto daquilo que é bom, tanto para Deus quanto para eles. Você acha que ele não ficaria irado? Muitas pessoas acham que quando Deus fala para você deixar de fazer alguma coisa, é porque ele é sanguinário e não quer o seu bem. Como que elas não entendem Deus? Por que Deus fala não para você? Por que Deus fala, não faça isso? Deus não quer minha felicidade. É por isso que ele diz tantos nãos. Deus não quer minha alegria. Por isso que ele diz tantos não. Os jovens, né? Por que Deus, Abel, ou pelo menos a leitura que vocês fazem da teologia bíblica, o sexo é tão bom, por que eu não posso experimentar ele antes do casamento? Por que eu tenho que casar? Por que Deus não libera se é legal, é bom? Será porque ele não quer o meu bem? Você já pensou assim? Será que Deus quer me privar de alegria e felicidade? Bom, essa não é a realidade do Deus da Bíblia. Ele fala não para nós, porque ele é bom e não quer que você sofra. Ele fala não para você, porque ele não quer que você participe de muitas dores, que é terrível. Então o não de Deus é uma cerca de um Deus bondoso. Quando você duvida disso, é mais ou menos dizer para ele, Deus não é santo. As pessoas têm dificuldade para entender a ira de Deus, mas deveriam se surpreender muito mais com a sua tolerância. Isso não surpreende elas. Elas olham para o mundo, para um caos, para uma pessoa que faz totalmente o oposto, que mata criança e não está nem aí para ninguém. E como que esse Deus de amor vai fazer com essa pessoa? Vai deixar ela sujar o banheiro constantemente, todos os dias, e não vai fazer nada. Eu não tenho uma resposta para isso, Abel. Mas esse Deus irado eu não quero. O que ele vai fazer com o pecador? O que Deus vai fazer com Adolf Hitler? Com Mengele? Você sabe o que o Mengele fez? De propósito? Eu já contei aqui para vocês em uma escola dominical. E uma mulher no campo de Auschwitz, ele queria saber quanto tempo ela teve um bebê lá. Quanto tempo o bebê levaria para morrer sem nada no estômago, sem se alimentar de coisa alguma. Então ele foi e cauterizou os seios da mãe para ela não conseguir dar leite para o menino, para ver quanto tempo ele morreria, só para colocar nos seus dados estatísticos. E o menino foi perdendo peso, minguando, e a mãe, sem fazer, os outros colegas pegavam as migalhas do pão que dava e tentavam dar para ele, para ver se ele... Mas ele era muito novo ainda para absorver aquilo, e quando ela não aguentava mais, o sofrimento era tanto, uma enfermeira do Mengele deu uma injeção de morfina para ela. Acaba com a vida desse menino, nós não aguentamos mais ver esse sofrimento. Uma mulher nazista, não, vai, mata seu filho. E ela pegou, pum. Quando ele chegou, falou, quem que acabou? Quem que matou a criança? Ele ficou totalmente irado e castigou aqueles presos. Bom, o Deus seu amoroso, o que ele faz com Mengele? Leva para o céu ele? Eu sou tão amoroso, porque o Mengele fez um negócio que mas tudo bem, ele não quer em mim, então... Será? Se você pensar em justiça, isso é justo? Então a ira de Deus, ela não tem... Agora, é óbvio que quando você pensa nisso, eu estou colocando um caso extremo. Mas todos nós não somos pecadores? Todos nós também já não pecamos contra Deus? E o que ele vai fazer? Ele vai deixar o Abel, o pecador, ir para o céu sem derramar a sua ira nele ou em outro? Como ele é tardio em irar-se, como ele é longânimo, misericordioso. Quando alguém faz algo de propósito para lhe ofender, você fica extremamente irado. Da mesma forma é um Deus que criou a raça humana com boas intenções. Que ele criou anjos com boas intenções. Mas quando as pessoas viram as costas para ele de propósito, querem fazer tudo o que ele disse para não ser feito, vão ter que experimentar a ira do Deus Santo. E lembrando que a sua ira é santa. Isso quer dizer perfeita. O oposto da ira de Deus é o seu amor.
Pense em uma moeda que de um lado você tem amor e do outro lado você tem ira. Se você eliminar a ira de Deus, isso macula o seu amor. Por exemplo, como que você sabe que Deus te ama? Como que você tem certeza que Deus te ama? Oi? Sim, mas mais do que isso. Lembra que eu falei que a revelação especial nos diz? A Bíblia diz assim: pois Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato. Vocês se lembram de que fato é esse? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Se alguém um dia coloca em dúvida, como que você sabe que Deus te ama? Isso tem que estar, porque Deus prova o seu amor para comigo, pelo fato de ter Cristo morrido por mim, sendo eu ainda pecador. Isso é prova? É prova. Se esse fato de fato aconteceu, isso está provando. Deus provando para você: eu te amo. O John Stott, que ele tinha uma frase assim: se você quer conhecer o amor de Deus, não vá para o dicionário, vá para o Calvário. A prova do amor de Deus é Cristo sendo crucificado por vocês, por nós. Mas eu poderia dizer a mesma coisa: se você quer conhecer a ira de Deus, não vá para o dicionário, vá para o Calvário, porque ali Deus também está derramando a sua ira. Ainda em Romanos diz assim: em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Sabe o que Deus ele está demonstrando na cruz? Não somente o seu amor, mas toda a sua ira sobre o pecado. E ele derrama a sua ira sobre o pecado em quem? Em Jesus. Veja, o amor e a ira de Deus são expressados no mesmo lugar, na crucificação de Jesus Cristo. Deus ama tanto você, que fez o maior sacrifício pelo objeto do seu amor, mas também odeia tanto o seu pecado e o meu, que derrama toda a sua ira em seu único Filho bendito. Todavia ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Ah, Bel, mas eu não queria a ira de Deus. Você macula o amor. As coisas estão todas interligadas, e é por isso que nós devemos entender todas elas simultaneamente. Apocalipse verso 2. Vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo, e em pé junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem, o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. É mais algo grande. Essa cena é algo que já é feito no céu, mas também que vai ser feito com todos os vencedores. Talvez você não entenda muito o Apocalipse por causa do seu gênero literário. É realmente um livro difícil de entender, mas tem alguns princípios fundamentais no livro de Apocalipse. E o que a revelação está dizendo? Que o Cordeiro de Deus venceu. A mensagem de Apocalipse é que o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, venceu, triunfou. E agora Ele é Senhor dos céus e da terra e tem o livro da história em suas mãos. Nada acontece aqui, vamos chamar aqui dos bastidores, sem que o governante supremo da história da humanidade esteja dirigindo, atento. Então Apocalipse fala-se da vitória de Jesus Cristo. Mas tem mais, Apocalipse, ele fala a vitória do povo de Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. Do início ao fim, está mostrando que essas mensagens, as visões, é destinada à igreja. O que é a igreja? O povo de Deus. Mas é somente a igreja instituída por Cristo é o povo de Deus? Não, já tinha povo de Deus antes. Mas o livro de Apocalipse está dizendo que o povo de Deus do Antigo Testamento, que creu no Deus de Israel,
que esperava o Messias, e o povo de Deus no Novo Testamento que aceitou esse Messias, esse ungido do Senhor, que é o Cristo, esse povo vai vencer. Esse povo já é vitorioso e vai triunfar. E aqui a visão grande que João está vendo é esse povo que venceu a besta. Abel, o que é isso? O que é besta? É todo inimigo que faz oposição à obra de Jesus. Lembra, nós estudamos Daniel, todo governante corrupto que se levanta do mar, é um monstro, é uma besta que se opõe aos planos de Deus, se opõe à vontade de Deus, à revelação de Deus. E aqui, João ele está visualizando que essas pessoas, todo o povo de Deus, eles venceram. E agora eles estão diante de um mar de vidro. Porque a besta que se levanta do mar é um mar tumultuoso, agitado, que representa as nações. Mas agora eles estão em um mar calmo, não afunda mais, você não teme mais aquilo. Com fogo é porque vocês vieram do juízo mesmo. Mas agora eles estão de pé. Assim como o capítulo 4 diz que Jesus agora está de pé, que ele venceu, agora o seu povo está de pé. Está de pé e recebem de Deus harpas, todos eles. E agora eles vão entoar cântico de Moisés e do Cordeiro, porque Moisés escreveu alguns cânticos, Deuteronômio, por exemplo, capítulo 32, e tem muitos cânticos, Salmo 22, Salmo 2, que era uma referência no Antigo Testamento do Messias, que triunfaria, o ungido do Senhor. Então agora, antiga aliança e nova, povo de Deus, reunidos, eles vão cantar o cântico de Moisés, que é o líder da antiga aliança, e o cântico do Cordeiro, que é o representante da nova aliança. E todos eles, em um grande coral, recebem instrumentos nas mãos. E agora eles vão louvar. É triste quando você vê cristãos cantando como nós cantamos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu trono é sobre todos. E os anjos cantam, santo, toda a criação. Quando você ouve isso, meus irmãos, uma pessoa que não entende muito bem a santidade de Deus, ele canta mais ou menos assim, ó. E os anjos cantam santo, como se aquilo fosse tão pequeno, tão pobre, tão insignificante. Mas você consegue imaginar os anjos cantando isso? Você consegue imaginar essa multidão com harpas nas mãos, cantando ao Cordeiro essa canção de Moisés, essa canção de Cristo? Como que será que eles fazem isso? Será que é assim? Ou de uma expressão aonde eles entendem a grandiosidade do que sai da boca e dos lábios deles. Eles entendem a profundidade disso, esse algo que é grande, a nossa mente não consegue explorar. Então isso se desemboca em um cântico aonde não é somente palavras saindo da boca, mas um raciocínio e um intelecto e uma razão que é dada por Deus, permeando tudo o que Ele fez na antiguidade, tudo o que Ele está fazendo e toda a sua obra redentora, para que eles estivessem ali, de pé, louvando ao Senhor. Sabe como que começa o hino? O hino começa assim: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Olha um atributo aqui, apareceu outro. Esse daqui não tinha falado ainda. Falamos da ira de Deus, falamos do amor. Mas agora eles falam Todo-Poderoso. Porque alguém que não fosse Todo-Poderoso jamais conseguiria fazer o que o Senhor fez.
Poderia ser sábio, justo, amoroso, mas sem poder não executaria essa obra. Todos os caminhos de justiça, começando lá do Gênesis, até chegar na obra de Cristo, até cumprir isso na história da redenção, até que eu, pecador, entendesse a tua obra, fosse salvo, compreendesse, aceitasse o Senhor, recebesse a salvação, morresse pelo seu nome e estivesse aqui de pé. Se o Senhor não fosse todo poderoso para executar o seu plano, nada disso aconteceria. Então eles começam louvando: grande e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus todo poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos. Em todo momento o Senhor aplicou justiça. O Senhor nunca deixou de ser justo. O Senhor é um Deus perfeito, e quando nós pecamos, toda alma que pecar deve morrer. E talvez os anjos caídos, quando ouviram essa sentença, poderiam ter até se alegrado. Eu não falei, nós estragamos mais uma vez a obra dele. Nós vencemos, agora toda a humanidade está perdida. Não adiantou nada ele querer revelar a sua glória e compartilhar com a humanidade. Nós estragamos o plano dele. Talvez eles raciocinaram assim. Mas ainda lá no Gênesis, foi feita uma promessa. Que nasceria um da semente da mulher, que ele esmagaria sua cabeça. Em que sentido? É que ele acabaria com o seu plano maléfico. E eu não contaminaria a minha justiça em trazer para o meu lado um pecador. E passam-se os anos e os milênios, e quando então Cristo Jesus nasce, Lucas ele nos narra isso. Sabe quando Jesus está passando, um homem possesso de espírito maligno, sabe o que ele fala? O que temos contigo, Jesus? Sei que tu és o Santo de Deus. O negócio agora começou a ficar estreito. Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Nós temos que arrumar um jeito de macular isso. As tentativas vão ser muitas. Eu estou, na minha agenda está para assistir um filme, Rei dos Reis. Vocês já viram a publicação? Já foi, passou no cinema. É a história de um menininho que gosta muito das histórias do rei. Ele quer ser o rei Arthur. E ele entra lá num teatro e quer ser o rei Arthur. Você não é o rei Arthur. Dá uma bronca nele, e quando ele vai para o quarto meio chateado, a esposa fala, vai lá contar uma história para ele. E ele fala, se não for história de rei, eu não quero. Eu vou contar para você a história do Rei dos Reis. Então o pai começa a contar a história de Cristo. E eu entendo na fala do Daniel, na introdução, de que muito aspecto que as pessoas entendem como santidade é uma chatice mesmo, e porque você não entende a santidade plenamente. Pense comigo se vocês vissem aquela demonstração de santidade na vida dos fariseus, orando nas praças e fazendo aquele ritual todo, que você conhecesse em algumas coisas. Nossa, isso aí é tudo um teatro, isso aí é uma hipocrisia, um fingimento. Eles não são assim lá em casa. Imagine um filho de um fariseu, lá na sinagoga. Olha, Senhor Deus, e tratando os outros com carinho, bondade. Olha, e dando uma esmola para o pobre ali. Mas lá em casa meu pai só cabota em nós. Lá em casa ele destrói tudo. Mas aqui ele dá uma aparência de santidade, mas que não é real. Isso não levaria você a falar, quer saber de sinagoga? Quer saber? O que fez muitos filhos de crente abandonar é fingir uma santidade que não existe. E eu acho, meus irmãos, que isso realmente é uma chatice. Mas você entende que se você caminhasse com Jesus por um dia só, você ficaria encantado? Não, isso não é uma chatice. Imagine você na multiplicação dos pães. Não tenho o que comer, dão vocês a eles, mas nós só temos isso aqui. E você vê o Senhor dar graças, e você está com o cesto na mão, e logo você abre o cesto e está cheio. Você chamaria isso de chatice? Ou se você estivesse no mar em fúria e acordasse, Jesus, Senhor, nós vamos perecer. E ele fala, por que vocês estão
temerosos, cheios de medo. Calma. O vento, pare. O mar, fique quieto. E algo acontecesse exatamente como ele disse, você chamaria isso de chatice? Isso seria uma aventura, você queria participar de todos os dias. É isso que o pai do menino está fazendo com ele. Imagine você, Daniel, as crianças que me ouvem aqui. Naquele tempo, eles não tinham acesso, sabe, a conversar com um homem intelectual, poderoso, conhecido. E em um momento, em um dia, pais, talvez parentes, amigos, estão trazendo as criancinhas para Jesus abençoar, sabe? E os seus próprios discípulos, não, Jesus é santo, sai daqui. Criança não sabe, criança não entende, criança não precisa de bênção. Aqui o negócio é para adultos, homens íntegros, santos. Sabe que Jesus vê essa cena? Sabe o que ele faz com os seus discípulos? Repreende eles, pare com isso. Deixa vir as crianças. E parece ser crianças bem pequenas de colo, que não conseguem ir a Jesus sozinha. Então eu entendo que Jesus pega essas crianças nos colos e começa a abençoar elas. Nenhum rabi fazia isso ao público, meus irmãos. Isso é coisa santa. Isso te estimula a falar, não, eu nunca vi isso, eu gostaria de ver isso. Isso é algo não fingido. A santidade de Cristo estava permeando ali. Mas não somente nos milagres, na pregação, mas o maior lugar onde a santidade foi mostrada foi quando cantado aqui já, quando Jesus pega a cruz e começa a ir para o Calvário. E todos ali não entendendo o que está acontecendo, mas ali a obra da santidade sendo expressa em uma sabedoria tão alta, tão profunda que os homens não entendem. É por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo vai falar da sabedoria e da loucura da pregação na cruz de Cristo. Porque a sabedoria de Deus é santa. Se essa sabedoria dele não fosse santa, você ia falar assim, nossa, mas eu acho que aqui, olha, aqui pegou, aqui Deus poderia melhorar o plano. Não tem como. A sabedoria dele é santa e aquele evento foi programado. Enquanto milhares de pessoas estão achando que é só uma crueldade, que é só um rabino maluco sendo morto, que é só uma rebelião, que é só uma corrupção por causa daqueles falsos religiosos que estão com inveja de Cristo. Não, aquele evento foi programado por Deus. Tudo aquilo ali foi esperado ansiosamente, porque uma guerra cósmica está acontecendo e a sabedoria santa de Deus está sendo revelada na cruz de Cristo. É por isso que Paulo não quer falar mais de nada. Eu vou me gloriar na cruz de Cristo. E é essa sabedoria que os judeus não entendem, porque eles pedem sinais, que os gregos procuram e não acham, mas que Deus revela na crucificação do seu Filho Jesus. Eu quero terminar dizendo os últimos versos. Verso 4. Ó Rei das nações, quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Sem conhecimento, não existe adoração autêntica. Sem você conhecer atos de justiça, por mais que você fale as palavras, vai ser palavras que não vêm do coração, não vêm de uma mente que entendeu a obra redentora de Deus, não vêm de um coração quebrantado. E quando ele diz, ó Rei das nações, quem não te temerá? Diante de tudo isso que nós conhecemos, diante de tudo disso que nós vimos, como que um homem e uma mulher pode ainda não temer o Senhor? Como anjos não podem temer o Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Quem que vai passar por essa vida cego, tapado, e não vai ver todos os seus manifestos na natureza, na sua obra, na revelação, na Bíblia? Cegueira total. Então seria uma loucura mesmo. Quem não glorificará o teu nome?
C.S. Lewis, antes de se converter, ele era um ateu. E quando um ateu literário, estudado, ele lia as escrituras, lia a Bíblia. E ele tinha a ideia, sabe a ideia de Deus que ele tinha? A ideia de Deus que o C.S. Lewis tinha era que Deus era, sabe aquela tia que não conseguiu casar? Meia idade, gorda, que sente um vazio, que precisa ser elogiada o tempo todo, senão você não liga para mim, você não ligou para mim ontem, olha, vim na casa, não falou nada comigo. Sabe aquela pessoa baixa a autoestima? Vocês conhecem alguém assim? Então tudo se torna uma ofensa. Se você não esqueceu de ligar, esqueceu de passar na casa, ou falar, tia, eu te amo, ela não falou que me ama. Então ele via Deus assim, como uma baixíssima autoestima, que ficava, louve-me, adore-me, vocês precisam me louvar, vocês precisam me adorar. Os salmos, louve o Senhor, todos vocês. Nossa, como que Deus é carente, né? Como que ele precisa de elogios. Essa era a visão de um ateu que não entendia o Deus da Bíblia. Mas esse ateu se converte. E a visão muda. Sabe como que ele vê? Agora ele vê totalmente diferente. Não, minha visão era toda distorcida. O ser humano foi criado para glorificar, para adorar, para louvar. E eles fazem isso o tempo todo. Ou com um jogador de futebol, ou com um artista, ou com um carro, com taça de vinho. Tem gente que com os pássaros. Eles sempre vão louvar alguma coisa. E você nota quando uma pessoa ama e gosta daquilo que ele louva, ele fala com uma expressão. Bora dar um exemplo. Se o cara gosta de moto, quando ele vai falar para você, eu tinha uma moto, uma 740, nossa, quando eu pegava aquela rodovia, então ele começa a gesticular, ele começa a expressar para você um louvor que ele tem, expressar a adoração àquilo. Se ele gosta muito de futebol, ele vai começar a contar para você isso empolgado, de música, de time, ele vai se empolgar, porque nós fomos criados para louvar e adorar. Se não for Deus, vai ser qualquer outra coisa. Como que a visão muda? Então quando Deus fala, louve-me, adore-me, glorifica-me, não é que ele é carente. É que ele sabe que o nosso coração é propenso a louvar tantas coisas pequenas, que não vai corresponder à altura, e não vai te satisfazer. Logo você vai estar adorando qualquer outra coisa, porque não satisfaz. Agora, quando você louva o Deus Criador dos céus e da terra, além de você depositar sua adoração na pessoa certa, isso te faz sentir totalmente alegre, feliz, sentido da vida, paz, gozo na alma. Então você levanta, e você pode perguntar isso para todos os seres, todos os cristãos. O que acontece quando você adora o Senhor? Eu me regozijo. Eu sinto alegria profunda na alma. E Deus olha e fala assim, era para isso que eu exortei tantos vocês, louve-me, porque eu conheço a necessidade que vocês têm. Vamos se colocar de pé?